Irá me caber aqui falar um pouco sobre autoridade parental no pós-pandemia. E já vou fazer uma pequena separação aqui. Não vou falar sobre os desafios reais, porque eles foram muitos. Embora eu não exerça a maternidade, claro que no meu círculo de amizades existem pessoas que exercem a maternidade e a paternidade. Então, tenham a certeza que eu tive contato com essas dificuldades, que elas não foram fáceis de serem enfrentadas, de serem solucionadas e de que alguma resposta tenha sido encontrada. Mas não é sobre essa prática que eu acho que todos aqui, que são pais, mães ou de alguma forma exercem cuidados de crianças e adolescentes, enfrentaram. Não é sobre esse dia a dia e sobre decisões individuais e pessoais que a gente vai poder falar. Eu acho que, enquanto jurista, defensora pública, professora, doutora, o que me cabe aqui é propor algumas discussões jurídicas sobre o tema, principalmente, a partir das minhas reflexões, dos meus estudos e de 2 anos de experiência, tendo experiência específica em vara de família, que durante a pandemia, era isso que eu queria falar. Eu tive que atuar em vara de família durante a pandemia e isso gerou ali uma série de reflexões que eu vou aqui compartilhar com vocês. E o primeiro ponto que eu gostaria de partir nessa fala é de que eu acho que o tema autoridade parental, de alguma forma, ele ressurgiu durante a pandemia. A minha percepção, e eu já estudo direito de família, eu me formei em 2005, então já são 17 anos estudando direito das famílias, é que a gente sempre tinha a tendência a resolver tudo nos últimos anos a partir da guarda. Então, nós utilizávamos guarda, alimentos, estou falando aqui em relação a direitos que envolvem crianças e adolescentes, tá? Mas nós utilizávamos muito as figuras de guarda e alimentos e centrávamos as discussões ao redor desses 2 institutos. O que a pandemia nos trouxe, mesmo sem utilizar esse nome, foi o ressurgimento da figura da autoridade parental. Autoridade essa que, caso, não sei se temos estudantes, principalmente estudantes de períodos mais recentes, novos, da faculdade de Direito, mas uma autoridade parental que vai representar o dever de cuidado dos pais em relação aos seus filhos. Mais especificamente, também se diz o poder-dever dos pais de promover toda assistência material, moral, social e tudo mais que se fizer necessário para o desenvolvimento dos seus filhos. Desculpa, gente, que eu vi uma grande amiga, Silvana, tinha que dar oi. Como é que esse tema foi ressurgido, mesmo sem que a gente utilizasse esses nomes? Pela perspectiva dos pais, e aí eu já começo até a apresentar os problemas e buscar apresentar as soluções, eu entendo que esses desafios e esse ressurgimento surgiram a partir de 2 grandes eixos sobre a perspectiva de pais e de mães. O primeiro deles envolve a discussão sobre a divisão e o compartilhamento das responsabilidades de cuidado. E já que eu tenho a felicidade de estar na mesa com a Silvia, preciso lembrar de uma triste matéria da Folha de São Paulo sobre pais juristas durante a pandemia, em que havia uma grande... Como é que a gente pode dizer, Silvia? Uma grande parabenização, felicitação por aqueles pais que estavam bravamente conseguindo fazer reuniões e audiências online. E foi uma reportagem que simplesmente não falava das mulheres. E graças a um movimento muito forte da Silvia Marzagão, foi possível acionar o ombudsman da Folha e uma grande reportagem que a Folha de São Paulo reconheceu, em que ela não deu visibilidade às mulheres juristas que não apenas tinham que lidar com as mesmas reuniões e audiências, mas, além disso, precisaram lidar com uma responsabilidade maior pelo cuidado dos filhos, aí incluído o lazer, a cultura dos filhos dentro do ambiente recluso da casa, porque essa matéria, ao menos, foi durante o auge da pandemia e da nossa restrição de possibilidade de saída das nossas casas, e mostraram quanto elas estavam sobrecarregadas e carentes dessa equalização doméstica com os pais e outros responsáveis.
Então, a mim, o primeiro desafio que a pandemia escancarou e que se coloca para nós a partir de agora é como é que essa autoridade parental, de fato, tem que ser articulada e como ela deve ser equalizada a partir dos papéis de gênero. É difícil, eu sou defensora pública, eu não tenho, né? E aí eu aviso, eu sei que eu tenho uma vantagem de que eu não preciso agradar os clientes para não perder salário. Eu sei, isso é realmente uma vantagem, eu preciso reconhecer isto. Mas eu também recebo, como vocês, pessoas que chegam com todo o conhecimento de que é assim, de que ela quer dessa forma, de que o pai paga o alimento e de que a mãe é que cuida, porque sempre foi assim e o mundo é feito dessa forma. Mas o quanto nós, profissionais do direito, estamos preparados para propor outras alternativas a partir de uma igualdade de gênero. O quanto nós nos capacitamos para, não, sem necessidade de debate, de briga, mas para propor alternativas que caminhem um pouco mais em favor dessa equalização. Será que nós nos sentimos confortáveis, ao menos para deixar aquela pergunta atrás da orelha de: você acha mesmo que é normal só a mulher levar ao médico? Ou você acha realmente normal que só a mulher tem que fazer o trabalho de casa? É normal que só a mulher, ou principalmente a mulher, seja responsável por cozinhar os alimentos e você lava a louça? Então, a gente precisa, talvez não nesses termos tão assim, mas a gente precisa questionar o quanto as pessoas acham. Vou dar um exemplo concreto para mostrar que não é tão impossível. Uma das últimas audiências de conciliação que eu fiz, eu trabalho na cidade de Angra dos Reis, então não trabalho na capital. E, gente, é uma outra dinâmica. A última audiência de conciliação que eu fiz, a mulher definitivamente chegou e falou: eu não deixo ele visitar porque ele não me paga pensão. Muito comum. E a primeira coisa que eu tive que falar para ela é: se ele não pagar, a senhora cobre. Mas você não pode proibir de vê-lo, porque isso um dia vai reverter contra você. O convívio dele é para minimizar também a sua sobrecarga e ele precisa aprender a ser responsável por essa criança e por desenvolvê-la dentro das possibilidades de quem ele seja. Ela concordou comigo? Não. Mas o meu papel de informação jurídica estava cumprido. A gente precisa colocar isso, precisa deixar claro quais são as responsabilidades jurídicas e certas escolhas, gente, não nos cabem. O nosso papel é informar, é deixar muito claro sobre aquilo que precisa ser feito, de como a lei orienta. Um segundo ponto que eu acho que a gente deveria, vou usar aqui as palavras da Andréia, que a gente deveria ter aprendido na pandemia, se refere a consenso e a consensos parentais. Nós realmente estamos cada vez mais num mundo em que o eu individual tem ascendido de forma muito importante. Pelo menos nos meus estudos, eu realmente reputo isso pelo um domínio neoliberal, em que o sentido de vencer por você mesmo, de lutar e de conseguir, então essa supervalorização do eu, tem algo aqui de muito importante. O grande problema é que, embora existam os eus e existam os indivíduos, as pessoas, uma família, ou pelo menos pessoas que decidem ter filhos em conjunto, não podem pensar que existe apenas esse eu e apenas esse indivíduo. E aí torna-se importante considerar o outro. Quem é o outro? Quais são as suas expectativas e como é que nós podemos atingir consensos possíveis? O curioso é que quando nós pensamos em família como aquele casamento, né, pai, mãe, ou dois pais, ou duas mães que estão casados e residem no mesmo lugar, é natural que a gente pense em consenso. Porque a gente imagina que se eles estão na mesma casa, uma hora algum acordo vai sair. Seja daqui a 5 minutos ou seja daqui a alguns meses, mas será possível atingir um consenso. É necessário transpor essa ideia, mesmo em situações em que esse casal não resida na mesma residência. A gente precisa, de fato, estimular consensos, estimular que as visões de mundo sejam colocadas, sejam verbalizadas e que haja um encontro.
haja a possibilidade de reconhecimento do valor da opinião do outro. Especificamente, isso foi muito importante em um tema durante a pandemia, que foi saúde. Vacina ou não vacina? E aí, gente, não sei se vocês estão acompanhando as redes hoje, o Pará acabou de notificar a existência de um caso de pólio. Nós passamos uma pandemia convencendo as pessoas a se vacinarem, e hoje, 6 de outubro, nós estamos tendo notificação de casos de pólio que estava erradicada no Brasil. Sabe o que isso significa? Que não houve vacina. E sim, já existe pesquisa que demonstra uma menor vacinação, e acreditem, não é na classe pobre, é na classe média com dinheiro que não está providenciando a vacina das suas crianças. Então, o debate sobre consensos em saúde, que nós discutimos sobre vacina durante a pandemia, mas nós podemos estender para qual tipo de medicina a gente quer. É uma medicina mais alopática, menos alopática, mais ou menos intervencionista? Quem é um médico? Como é que se define o médico, um pediatra que vai atender os seus filhos? É conversado ou é imposto? Existe uma filosofia, existe uma diretriz? A gente precisa pensar sobre isso. O mesmo vale para a educação. E coloco aqui dentro da educação o respeito religioso, porque a gente também tem visto crescer de forma perigosa o preconceito, a discriminação racial contra religiões de matrizes africanas. E casos muito errados de reversões ou de modificações de guarda apenas em razão da adoção de determinada prática religiosa. Isso é um risco que a gente não pode ter. E consensos religiosos também são importantes. A prática religiosa, a difusão da cultura que cada um dos pais ostenta para os seus filhos, é um direito fundamental previsto no artigo 19 do ECA. E isso, de modo algum, pode ser esquecido. Mas isso nos exige um esforço de atingimento de consenso. Isso em relação a pais e mães. Mas quem me conhece, ou já me ouviu falar, sabe que eu tenho uma questão muito importante, que é não debater direito das famílias apenas ao olhar dos adultos. É muito fácil falar do olhar dos adultos. Difícil é falar sobre a perspectiva das crianças. Porque isso nos exige um profundo esforço de lembrar que nós fomos crianças e adolescentes, e, em segundo lugar, lembrarmos que nós, embora adultos, não temos conhecimento nem todas as visões de mundo. A criança e os adolescentes, os filhos e filhas, sobrinhos, sobrinhas e afins de cada um aqui, têm as suas visões de mundo baseadas nas experiências que são só deles, os medos, as esperanças, os sonhos que são só deles. Afinal, quem nunca ouviu uma criança dizer que tem medo do escuro e pensou, isso é besteira? Mas no mundo dele, o escuro pode ser amedrontador. E isso não diminui essa experiência. É apenas uma experiência diferente. Então, sob a perspectiva das crianças, a autoridade parental nos traz como profundo desafio a real inclusão das crianças e adolescentes no ambiente familiar. E é curioso porque pesquisas, vou aqui indicar uma fonte, o Instituto Alana, indicam que as crianças são a principal fonte e razão de decisão para o consumo de bens e serviços na família. Mais de 85% do consumo familiar é decidido pelas crianças ou em razão das crianças de uma família. Mas é curiosíssimo que ninguém dê atenção, por exemplo, em caso de dissolução de uma entidade familiar, sobre o que ela acha e o que ela gostaria que acontecesse. É engraçado que nós temos uma intensidade tão grande da participação infantil no consumo familiar, mas nós temos uma baixíssima participação da criança na convivência e no dia a dia familiar. Porque todo mundo aqui, pelo menos uma vez na vida, falou, ela não sabe o que está fazendo. E isso é falso. Então, um desafio profundo é que a gente realmente olhe a criança e o adolescente como uma pessoa titular de direitos, tal como previsto desde 1988, pouco tempo, que inclusive fez aniversário ontem, e nessa bagunça a gente esqueceu. 32 anos, e a gente... Não, 34 anos, errei a conta.
Mas 34 anos, a gente já tem a regra. O que a gente precisa é reconhecer que existe esse espaço infanto-juvenil e nós vamos ter que entender isso. Aqui, sim, nós somos os adultos. Nós já temos esse aprendizado. Então, essa parte é um papel que nos pertence. Além disso, precisamos, de forma muito séria, defender, propor e olhar para políticas de proteção e defesa das crianças. Houve déficit educacional, houve déficit de saúde. Quem sabe que outros déficits a gente ainda vai perceber ao longo dos anos, depois de 3 anos de pandemia. Sim, gente, nós ainda não tivemos a pandemia extinta, então estamos sim no 3º ano pandêmico. Isso vai ser muito importante. E os efeitos disso nós não conseguiremos medir agora. Vai demorar de 10, talvez 15, talvez 20 anos. Mas nós precisamos ter atenção para essas políticas. Ainda, e aqui eu encerro, porque eu ainda quero fazer uma junção, mas pensando especificamente nas crianças, nós precisamos ter um cuidado. Os pais, no exercício da autoridade, na sua autoridade parental, precisa, em particular, ter um cuidado sobre o papel das redes sociais e, consequentemente, do uso das redes sociais. Nós passamos muito tempo sem poder ter uma socialização ampliada. Então, se tornou normal nos socializarmos através do iPad, do celular ou de quaisquer outros meios virtuais ou à distância. Será necessário uma profunda reflexão sobre o quanto as redes sociais, em geral, vão ter que cumprir o seu papel a partir de agora. O quanto elas são benéficas, quais são os limites, quanto de compartilhamento de dados e de uso efetivo nós precisaremos ter. Esse daqui talvez eu colocasse como um desafio mais urgente, um pouco mais imediato. Não se conhecem ainda os riscos e as consequências de um elevado uso da internet. Tá? Então, deixo aí para vocês refletirem. Só que no encontro entre pais e mães e crianças e adolescentes, existem os 2 temas que eu quero usar para começar a encerrar minha fala. O primeiro desse encontro é sobre a própria convivência familiar e comunitária. Porque, não sei, acho que compartilho com muitos aqui desse sentimento, o estar em família, o estar num núcleo de afeto, seja pai, mães, mas estar num núcleo de afeto ampliado foi profundamente essencial para a gente entender esses 2 anos e nos sentirmos apoiados para passar por esses 2 anos. E eu tenho a impressão que manter essa convivência familiar e esta convivência comunitária, que comunitária é a escola, é o clube, é o colega da rua, é o vizinho do prédio, não importa, o quanto isso vai ser importante para outras construções e outras conexões de um futuro, inclusive um futuro menos individualista e mais reflexivo sobre o outro, porque a gente vai realmente precisar de um mundo em que a gente se reconheça no outro para conseguir diminuir litígios. E o último tópico, esse eu não vou avançar muito, porque eu não quero acabar com a palestra do Conrado de amanhã. Eu sou legal. Mas é o meu tema favorito, que é o meu tema de tese, é o meu tema do meu livro, que é guarda. Eu acho, ao menos, eu defendi a minha tese de doutorado um pouco antes do término da pandemia, mas eu hoje tenho muito mais segurança para dizer, e vamos ao choque, respirem fundo depois da minha frase, ok? A guarda precisa acabar. Não deu certo essa ideia de que alguém fica sozinho com o cuidado. A gente achou por muito tempo que quem tem a guarda tem o domínio inteiro sobre o filho. Eu acho que o que a gente tem cada vez mais confirmado é que a guarda ela não serve mais para isso. Porque a guarda, em nenhuma medida, ela altera, ela afeta o dever dos pais. A gente pode distribuir o quanto cada um vai fazer, as intensidades, ou talvez algumas tarefas. Mas ser pai ou ser mãe, em nenhuma medida, ela é modificada por guarda nenhuma.
E talvez a gente precise se dar conta e se confrontar em relação a isso. Porque o estar com o seu filho não vem só da guarda, vem da autoridade parental. O ter que cuidar do filho vem da autoridade parental. O ter que pagar pela saúde, pela educação, por onde ele vai morar, pela roupa, pelo remédio, não decorre da guarda. Tudo decorre da autoridade parental. Então, esses 2 últimos anos se mostraram, a mim, muito importantes para a gente se confrontar também com alguns temas muito prefixados no direito das famílias. Guarda, também acredito que vai ser o mais difícil, porque ele fala sobre poder. Você ainda quer ter poder, você ainda quer achar que pode mandar e controlar. Acho mesmo que vai ser o mais difícil. Mas, como estamos aqui entre profissionais, me sinto à vontade para dizer, precisaremos, e reforço, olhando para o outro e além de nós mesmos, talvez reconhecermos que a gente vai precisar diminuir esse controle e aumentar ao cuidado, aumentar o nível, o grau e a preocupação de cuidado de pais e filhos nessa grande rede. Obrigada.